Olá, meu nome é Sônia Jobim e estamos aqui apresentando um trabalho sobre o mundo do trabalho. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos agora na segunda parte. Nessa segunda parte, nós vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como, por que, por exemplo, o sociólogo Gessé Souza, ao falar das desigualdades sociais, ele cita sempre, ele se fundamenta seus argumentos no sistema escravista. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês um quadrinho, né, um esquemático aqui, para vocês entenderem, assim, terem, né, guardarem, né, isso aí não precisa guardar na memória, mas é sempre você ter no seu caderno, né, para poder sempre estar consultando a cronologia, que é importante, né, para entender. Então, você tem aqui a Idade Média, né, nós começamos a analisar o mundo do trabalho a partir aqui da Baixa Idade Média, no pré-capitalismo, quando surge, né? Quando começa a surgir a semente do capitalismo. É aqui na Baixa Idade Média, lá pelo século XI, você tem aqui algumas características, né? Como o Renascimento, o surgimento da burguesia, a possibilidade de mobilidade social, que isso estou falando mobilidade social, mas lá na Idade Média, gente, isso aí é muito, muito, não é igual como a gente pensa aqui não, tá? Depois a gente tem aqui a Idade Moderna, né? Você tem a liderança, o rei que se une, faz pacto com a burguesia, entre os séculos XV e XVII, não coloquei aqui, né, a igreja, porque você vai ter uma ascensão, né, dessa classe burguesa, que começa a dar o contorno do que a gente vai entender por capitalismo, tá? Aí acontece também várias coisas, em termos políticos, o absolutismo, né, o poder concentrado, e já vem mais próximo da gente, século XVIII, XIX, o surgimento do proletariado, né? Aqui no Brasil, lá por volta de 1870, a gente começa a ter um germe do que será a mão de obra livre, né? Você começa a ter imigrantes, que é o processo de emancipação da pessoa escrava, né? Então, começa a ter esse projeto de imigração, trazer trabalhadores de fora, muitos vieram do norte de Portugal para Minas, né, aqui para a região do Sudeste, tá? Itália e outros lugares. E aí nós chegamos aqui na Idade Contemporânea, onde nós estamos vivendo, né, nesse momento, nesse contexto histórico, né, século XX e XXI, né, o capitalismo financeiro, tá? Então, só para a gente contextualizar, é muito importante sempre a contextualização geográfica, histórica, tá? Trouxe outro esqueminha, já viu que eu gosto de esquema, né? Outro esqueminha aqui, o capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Você veja que acontece um monte de coisa aqui, né? A Revolução Industrial, as guerras, mas se a gente fosse desdobrar isso, não acabava nunca, né, gente? Então, é só vocês tendo isso aqui como norte, depois vocês mesmos vão desdobrando, junto com o professor de história de vocês, né? Isso vai sendo melhor colocado, tá? Aqui outro esqueminha também, que é importante, né? Aqui já você vê o surgimento do liberalismo, neoliberalismo, né? Século XX, os teóricos aqui, né? John Locke, Adam Smith. Esse esqueminha aqui é muito bacana, tá? Muito legal mesmo.
os governos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, Collor, na abertura, né? 1889, Fernando Henrique Cardoso, até chegar Lula, né? Mas também não vou, eu trouxe para vocês terem em mente isso aí, né? Para poder os futuros estudos, tá? Então, é aqui que a gente recomeça, né? Então, eu coloquei como título Das Correntes de Ferro ao Salário Base. Porque o que eu estou trazendo para vocês é um pouquinho duro, né? Mas é assim que eu avalio, eu analiso, tá? Então, quando eu falo em correntes de ferro, eu estou falando do sistema escravista lá do século XVI ao XIX, né? Aqui no Brasil, tá? E o salário base, né? Já é esse período do trabalhador livre assalariado, né? Então, o próprio salário vai ser a corrente, porque o salário vai impedir a mobilidade, né? Vai impedir de você avançar, tá? Então, no final da Idade Média, observa-se o surgimento da burguesia, com ela a diminuição até o desaparecimento da servidão, né? Então, você tem na antiguidade, você vai ter a escravidão de N formas. A escravidão, gente, dá um livro, né? Só sobre o sistema escravista, porque você vai ter N formas, tá? A escravidão por dívida, né? A escravidão por guerra, uma série. Aqui no Brasil, a escravidão, ela vai tomar essa forma, ela vai ser um sistema para atender ao capitalismo aqui, tá? Na Idade Média, não, há uma diminuição drástica, não vou dizer assim que não tinha, pode ter, mas era praticamente nula, então, porque você vai ter a servidão, você vai ter os servos como mão de obra, tá? Porém, quando vem o capitalismo industrial, né, como é que você vai dar conta principalmente das grandes proprietárias? Então, o número de trabalhadores, a necessidade, né, de um número muito grande de trabalhadores. Agora, uma coisa que eu ainda não tive tempo de pesquisar, e eu ainda não encontrei nenhum livro, nenhum autor que me trouxesse isso de uma forma mais clara, tá? Mas eu vou deixar aqui essa questão para vocês, como a Europa, como a Europa inicia essas negociações comerciais com a África, de forma que a África vai fornecer esses trabalhadores escravizados. Eu ainda não tenho isso muito bem colocado, né? Por isso que passou assim, tá? Mas para vocês entenderem que na antiguidade você tinha a escravidão, ela desaparece na Idade Média e ressurge na Idade Moderna com o capitalismo, tá? Então, no século XVI, na Europa Ocidental, enquanto inicia-se o processo de proletarização com trabalhadores livres, na Europa e em outros países, Portugal e Espanha iniciam a colonização nas Américas e escolhem o sistema escravista como modo de produção, tá? Um atlas que eu sempre trago para vocês, que é muito importante para a gente entender as influências que nós sofremos ontem e hoje na história, é o Teatrum Orbis Terrarum, né? Então, se você perceber, né, existem alguns marcos cronológicos aí. Um deles é o século XVI, né? Então, é muito importante a gente ter também bem fixado isso, né? Então, o Teatrum Orbis Terrarum foi elaborado pelo Abraham Ortelius, que era o cartógrafo do rei. Por isso que é um documento extremamente importante, porque ele é oficial,
né? Ele é oficial. Então, o século XVI, para entender, né, mostra a força da Europa como potência colonizadora sobre a Ásia, a África e Américas. O século XVI é tido por muitos como sinônimo da consolidação das mais diversas transformações ocorridas na sociedade europeia desde o fim do período medieval, sejam elas no âmbito social, econômico, político ou cultural. A folha de rosto do Atlas Terrarum Orbis Terrarum, isso é um livro, gente, assim, tá? De 1570, revela-nos aspectos extremamente interessantes ligados à concepção europeia que se tinha naquela época em relação aos continentes, tá? É o olhar extremamente eurocêntrico, né? A economia do Brasil contou por quase 400 anos com um sistema escravista, tendo como mão de obra pessoas escravizadas. Aí eu já falei aqui, a escravidão da antiguidade foi substituída pela servidão e depois volta com força no capitalismo comercial. Eu falei industrial, né? Comercial, que no século XVI, depois do industrial. Enquanto na Europa Ocidental, eu também já falei isso, né? Deixa eu ver aqui. Nas Américas. Então, enquanto na Europa Ocidental iniciava o processo de proletarização, nas colônias americanas o sistema escravista se estruturava como base do capitalismo. Em Escravidão e Racismo, Ottaviani, que é um outro teórico importante para a sociologia brasileira, coloca que o sistema escravista nas Américas foi produto do processo de acumulação primitivo que na Inglaterra estava criando algumas condições histórico-estruturais básicas para a formação do capitalismo industrial. Assim, há o crescimento da escravidão a partir das relações entre a Europa e a África para trabalhos nas colônias da América do Sul. As grandes extensões de terra, o mercantilismo como prática econômica e as relações com a África para o fornecimento de mão de obra escrava estimulou o sistema escravista de produção. O mercantilismo com a acumulação de capital foi imprescindível para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Olha, eu gosto muito de trazer os registros, né, fotográficos, por quê? Porque quando a gente é adolescente, né, jovem, que a gente é obrigado a estudar, isso aqui tudo parece palavras que eu tenho que decorar, né, para tirar uma nota e passar de ano. Mas é muito mais que isso. Isso aqui é vida, nós estamos falando de vida de pessoas, né? E eu estou falando da sua vida. Então, eu trouxe aqui o régulo Gungunhana, do Svatua, ou Niguni, em 1891. Ele é um tipo rei de clã, creio, né? Que é um pequeno rei. Para entender a importância da escravidão e do comércio de escravos na África, é preciso entender quais são os meios de acumulação de riqueza e poder que caracterizam essas sociedades. Diferente do que acontece na Europa, onde a acumulação de riqueza estava ligada à propriedade de terras, então aqui no Brasil você vai ter o poder político e econômico, tá? De pessoas que eram proprietárias de terras e depois de escravos também, tá? Nas sociedades africanas, essa acumulação, ela acontecia na forma de pessoas. Então, quanto mais pessoas tenho como propriedade, mais poder eu tenho, tá? Dignidade e respeito estavam associados ao número de dependentes e escravos que o soberano possuía. O que determinava o poder de um régulo era a quantidade de dependentes que ele possuía. Quanto mais dependentes, incluindo escravos, mais poder. Eu ainda não tive tempo de, e vocês podem, por curiosidade, saber quem foi o Gungunhana. Tá? Tem lá na internet, mas eu não tive tempo de saber um pouco mais sobre esse reisete. Tá?
O capitalismo industrial surge com a Revolução Industrial no século XVIII e se consolida com a Segunda Revolução Industrial em meados do século XIX e início do XX. Vamos lembrar que Karl Marx, ele nasce no início do século, na primeira década, né, do século XIX, né, e falece no final do século XIX, em 1883. E ele escreveu O Capital em 1867. Essas datas, gente, são importantes, sim, como eu falei, para contextualizar, né? O que estava acontecendo naquele momento, né? Aqui no Brasil, década de 60, 1860, 1867, era publicado um livro muito importante com o título A Escravidão no Brasil, ensaio histórico, social histórico, do Agostinho Marques Perdigão Malheiros, né, que vai ser um livro de consulta para a lei do ventre livre em 1870, apesar de que ele não concordou com essa, ele votou contra, né, mas essa é outra história, tá? Então, a gente já tem aí, aqui no Brasil, um processo longo para a emancipação dos escravos, tá? E que vai, você veja, né, o capitalismo industrial, a formação do proletariado lá fora, né? Aqui a gente está engatinhando lentamente para também acabar com o sistema escravista. Nós fomos o último país a acabar com o sistema escravista de modo de produção, né? Como modo de produção. Então, as características do capitalismo industrial é o desenvolvimento dos transportes, a industrialização, divisão social do trabalho, o trabalho assalariado, o liberalismo, livre concorrência, intensificação das relações comerciais internacionais, o surgimento da classe operária, os sindicatos. Os sindicatos, eles serão autônomos e terão realmente força até 1937. A partir daí, no governo Vargas, esse sindicato ele vai enfraquecer, é o que a gente vai chamar de pelego, né? Ele vai servir ao governo, aos interesses do governo e do empresariado, né? Então vai ter força de negociação, vai perder a força de negociação, tá? Nós vamos ter a supremacia da burguesia industrial, crescimento urbano, desenvolvimento tecnológico, então, e aumento da desigualdade social, né? Além de outras coisas aí, né? Então, aqui eu queria de novo aqui mostrar para vocês as formas de escravidão, por dívida, por guerra, condenação por crimes, então vagabundagem, prostituição e demais crimes, e a escravidão institucional pelo Estado. A família real aqui no Brasil tinha seu plantel de escravos, né? Características da escravidão. Bom, eu trouxe aqui uma criança africana. O que me impressionou muito foi esse dedinho na boca dele, né? Esse menino aqui deve ter uns 7 anos, 8, talvez, no máximo, né? Olha só o peso dessas correntes que está no pezinho dele aqui. Isso é realidade, gente. É realidade. Pessoa como que a propriedade, né? A pessoa é uma propriedade de alguém, então é um objeto. E como objeto pode ser feito qualquer coisa com ele, né? Então você tem o cerceamento da liberdade física e civil, então a pessoa não tem direito algum, né? Perda de sua identidade étnica, proibição de manifestar-se conforme os costumes tradicionais e culturais, então ele perde essa sua referência, né? As referências que ele tem. A escravidão, ela vai depender de raça, então você vai ter indígenas, africanos, você vai ter escravidão branca, né? Independe de sexo, de cor, de idade, né? Você vai ter a escravidão compulsória, que é o trabalho obrigatório por um período determinado ou permanente.
ausência de quaisquer direitos constitucionais, que aqui, né, o cerceamento da liberdade civil, né, dos direitos civis, principalmente a educação. Por lei, escravo não tinha direito à educação, né? Porque educação significa o quê? Ascensão social, né? Então, para quê? Né? Aí eu vou ter onde... Na antiguidade nós tivemos Lucas, o São Lucas, ele era médico, filho de escravos gregos, Enéas e Íris, ambos libertos de um rico tribuno romano. Então, na antiguidade, como eu falei para vocês, a escravidão ela vai se manifestar de diversas formas, diversas maneiras, né? As relações entre o senhor e o escravo, elas se darão de diversas formas, né? Tem um livro agora, eu esqueci, meu Deus, Hegel. Hegel vai escrever sobre essas relações entre senhor e escravo. A ausência de quaisquer cuidados para a manutenção da vida, inclusive de gestantes e seus bebês. Mulheres gestantes, muitas vezes, elas eram colocadas para trabalhos pesados exatamente para forçar a perda do feto, quando não havia interesse. E também porque a mulher gestante estava com leite, e esse leite ele era para amamentar o filho da senhora, né? Então, as amas de leite. Então, as escravas eram apartadas de seus filhos recém-nascidos, quando esses sobreviviam, né? Para que ela pudesse dar seu leite à criança branca, tá? E extensas e extenuantes horas de trabalho, que depois a gente vai ver nas fábricas, vai ser a mesma coisa, tá? Os tipos de prática escravista locais, né? A casa grande, a lavoura, amas de leite, serviços de comércio, minas de ouro e prata. A pessoa escrava, ela no Brasil, ela teve todos os usos possíveis e imagináveis, tá? Minas de carvão, construção civil, instituições religiosas, fazenda de reprodução de escravos, onde homens e mulheres eram obrigados a gerarem crianças para serem novos escravos, né, para alimentar o plantel, que a gente chama, escravo de aluguel, brinquedo. Aqui você tem uma foto de final do século XIX, é uma das fotos mais impactantes para mim, né? Porque mostra uma criança negra sendo brinquedo, um cavalinho vivo para o bebê branco, né? E aí, gente, eu vou trazer para vocês esse conceito, que aí agora talvez vocês vão conseguir começar a entender a linha que eu estou traçando. Lembra daquele esqueminha de escravidão? O servo, o escravo, o proletário, tá? Então, Marcel van der Linden, ele é contemporâneo, tá? Marcel Marius van der Linden, ele é historiador, foi diretor de pesquisa do Instituto Internacional de História Social até 2014, atualmente é pesquisador do Instituto e também é um professor dedicado à história dos movimentos sociais na Universidade de Amsterdã. Tá? Ele nasceu em 52, só um pouquinho mais velho que eu tenho 61, ele tem 68 anos, tá? Então, o van der Linden, no seu artigo que está na internet, né, rumo a uma nova conceituação histórica da classe trabalhadora mundial, ele vai cunhar esse conceito que eu trago para vocês de trabalhadores subalternos. Né? E aí ele inclui, nesse conceito, ele inclui os escravos, meiros, pequenos artesãos e assalariados. Tá? O que unia esses trabalhadores subalternos era a mercantilização coagida de sua força de trabalho. Aqui eu trouxe outro esqueminha para vocês. Eu gosto muito de esquema, né? Porque ajuda a gente
a entender, né, porque há muitas palavras, então, às vezes, na figurinha a gente consegue entender. Então, aqui você tem os donos dos meios de produção, o amo, né, na antiguidade, aqui da Idade Média, sem o feudal, né, e, mais recentemente, o capitalista, né? Então, você vai ter aqui na antiguidade o escravo, na Idade Média o servo, e aqui, contemporaneamente, você vai ter o operário. E, gente, é isso aqui que eu quero que vocês superem, tá? Porque estudar, todo o meu objetivo do meu trabalho é que o estudo que vocês estão realizando de uma forma hiper precária está levando vocês a permanecer aqui, ó. Tá? Por isso que eu gostaria que os pais vissem essa aula, tá? Então, é preciso muito esforço, muita dedicação, para que vocês superem essa posição aqui, porque é uma posição extremamente sacrificante, tá? De todos os meios. Aqui tem outro, né? Ó, lembra que da superestrutura, infraestrutura, que é aquela estrutura do Karl Marx, que nós estudamos isso, mas eu trouxe aqui de novo para vocês, né? Então, você tem as forças produtivas, que é o trabalhador, mais as relações de produção, isso aqui vai fazer o modo de produção, né? E aí, como compreender a sociedade? A sociedade está aqui, ó, né? Então, o capitalismo industrial compreende o sistema econômico em que os meios de produção são de propriedade privada da classe burguesa e o trabalho desempenha o papel de uma mercadoria adquirida através da remuneração estabelecida em contratos e regulada pelo mercado. Ou seja, a manutenção da vida material de um indivíduo depende da renda, do montante de dinheiro que ganha com seu trabalho mensalmente. Uma pessoa sem trabalho fica sem renda, impossibilitando a compra de tudo que é necessário para a sua vida. Esses operários ou proletariados não estavam satisfeitos com as precárias condições de trabalho, vista a quantidade de horas de trabalho e os baixos salários que recebiam. O resultado foi o acúmulo de capital nas mãos dos burgueses, que é a mais-valia, né, que o Karl Marx vai falar, e uma classe social trabalhadora descontente, que é o proletariado. Durante esse período, as desigualdades sociais se aprofundam exponencialmente, uma vez que a maior parte do dinheiro estava concentrado nas mãos dos burgueses. Enquanto isso, a classe trabalhadora era explorada e recebia salários insuficientes para terem uma vida digna. O êxodo rural foi um fator determinante para o desenvolvimento do capitalismo industrial. As pessoas saíam do campo em busca de melhores condições de vida na cidade, o que resultou numa explosão demográfica e o surgimento de uma nova divisão de trabalho nas fábricas. Eu ressalto aqui, mais uma vez que eu falei lá na primeira parte, para quem eu estou falando, tá? Esse toda essa aula, ela não tem um argumento liberal. Eu não vou falar aqui de meritocracia, né? Eu não vou falar aqui de empreendedorismo. Eu estou falando na formação do trabalhador e como esse trabalhador é tratado pelo empresariado, tá? Seria importante colocar aqui, ó, para vocês verem, né? Mas isso aí eu tenho certeza que vocês compreendendo essa linha de raciocínio, quando vocês forem fazer leituras, tá? Dessa visão de mundo liberal, né? Vocês terão já alguns instrumentos conceituais, algumas ferramentas conceituais para poderem fazer essa análise. Porque vocês têm que o discurso, a teoria, ela tem que bater aqui dentro de você, né? Ela tem que minimamente explicar a sua realidade.
Você compreender a realidade que você vive, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês a estrutura social, só para relembrar, né? A infraestrutura, a superestrutura. Então, é esse como aqui que interessa, tá? Os pontos de diferença entre esses trabalhadores subalternos está na infraestrutura, no como o trabalhador será formado. E quando eu falo formado, eu estou falando de escola, tá? Quando eu falo do técnico em administração, sem nenhuma disciplina que vai te habilitar ao exercício profissional, sem estágio, para que você realmente treine, né, esse trabalho, né, e você, apesar da ausência dessas duas coisas fundamentais, né, da ausência de um projeto pedagógico para o curso técnico em administração, você recebeu o certificado de técnico, e ainda por cima receber o registro profissional que te habilita, por esse registro você está habilitado a exercer essa profissão, tá? Isso aqui é muito preocupante, né? É muito preocupante. Então, é importante que você tenha consciência. Classes e estratificação social. Em relação ao modo de controle na escravidão, criou-se um conjunto de equipamentos para a punição e cerceamento físico, além das leis escravistas, lá, né, no sistema escravista, né, que a gente aprendeu, o pelourinho, né, a corrente, né, aquela gargantilha de ferro e mais, né? O controle do trabalhador livre vai ser diferente, né? E pior, porque os mecanismos serão sutis. O que é sutil? É mecanismos invisíveis, você não vê, você não percebe de imediato, tá? Então, mecanismos sutis como obstáculos à organização de categoria, né? Então, os sindicatos, pode até haver sindicato, mas ele não vai funcionar, né? E ele seria importante para a negociação com os empregadores. Se tiver, vai ter retaliações às lideranças sindicais ou incentivo ao peleguismo, que é o líder sindical que media os interesses do Estado, as reivindicações dos operários, de forma a atender ao Estado e à empresa, né? Redução de direitos e benefícios trabalhistas e previdenciários, vide reforma trabalhista e reforma previdenciária. Uma educação voltada para a subalternização e desmotivação à educação continuada. Como é que você vai entrar? Como é que você vai entrar na faculdade sem conhecimento, sem os pré-requisitos, que é o conhecimento do ensino fundamental e médio, né? Rotinas de trabalho que dificultam a conciliação com os estudos. Então, os horários de trabalho extenuantes, que permanecem, tem gente que trabalha 12 horas por dia, né? Como é que vai estudar? Como é que vai sair daquele patamar? Não sai, né? Então, ele fica estagnado na base, tá? E aí ele não faz a mobilidade social, ele não muda. Lembra do pedreiro e do engenheiro civil? Então, para você melhorar de salário, você tem que continuar estudando, né? Aqui no sistema capitalista é assim, tá? Salários que dificultam o acesso à manutenção material da vida, aquisição de capital cultural, acesso ao lazer e arte, e a segregação espacial, né? O local, por que você vive dessa maneira e naquele lugar, tudo é em relação à renda que você tem, né? Na teoria, uma pessoa que se esforça pode ter mobilidade social, mas todas as pessoas conseguem? Lá nas sociedades primitivas não existia estratificação social, não existia essa divisão, tá? Então, é a propriedade privada dos meios de produção e o salário que vai formar as classes sociais e, consequentemente, a estratificação. Então, o que é extrato? É a maneira pela qual a sociedade se encontra estruturada, com base no posicionamento e nos papéis sociais desempenhados pelos indivíduos
situados, cada um deles em diferentes camadas, chamadas de estratos. Cada estrato possui um nível distinto de riquezas, poder e prestígio social. Então, estrato é dispor em estratos, em camadas, permanecer em um mesmo estado, não mudar. Então, gente, a desigualdade social está aí, né? Nessas estruturas, nessas camadas, nessas classes, né? Então, você tem aqui, ó, estratos, camadas, divisões, hierarquias, né? Então, dentro da escola, você tem uma hierarquia, né? Você tem ali estratos, a partir dos salários e dos cargos, né? Então, você tem desde o serviço de limpeza, né? Dos funcionários que são encarregados de fazer a limpeza do pátio, das salas, né? Dos banheiros, enfim, de toda a escola, de todo o espaço físico, até, passando pelos professores, até as pessoas, os funcionários que ocupam a direção. Então, cada funcionário desse, cada conjunto de funcionários terá um conjunto de salarial, né, que vai, pelo poder aquisitivo, né, e também pelo cargo que vai exercer, ele vai ter um poder de compra, ele vai ter um poder político, vamos dizer assim, de voz, como o Gabriel Vitor, né, bem colocou, Leone também. Então, muitas vezes, você vai ter funcionários que vão ficar calados diante de alguma coisa errada, né, porque não se sentem com o poder político de falar, né, tá? Aí você vê aqui, ó, injustiça, diferenças, né? Então, uns vão ter mais vantagem que outros, mais oportunidades que outros, mais recursos que outros, né? As hierarquias, a escala de valor, né? A distribuição de renda, de prestígio, de poder, tá? Eu acho bem legal esse esqueminha, não dá? Não dá para você entender? Bacana aí, né? Então, as classes sociais, a relação com os meios de produção, e a posição que o indivíduo ocupa dentro do processo produtivo. Olha, eu acho que se você assistir a aula bem com calma, olhando essas tabelinhas assim, com bastante calma, você vai conseguir entender. E sempre você raciocinando em relação à sua realidade. Se o que está sendo colocado, em que nível ela te bate, né, com a sua vida, né? Qual é a mensagem, qual é o nível de compreensão da realidade que isso te traz, tá? Então, você vai ter aqui 3 tipos de estratificação: econômica, política e profissional. Aqui, eu estou aqui com vocês, ó, no profissional, né? A escola, ela tem que ser vista por você como um centro de formação social, cultural, profissional, né? Então, a partir daqui, ó, é que você vai começar a formar a sua renda, né? Então, o emprego que você vai arranjar, o cargo que você vai conseguir, a partir do conhecimento que você tiver, né? Isso vai te dar mais ou menos, né, poder de decisão, né? Vai te dar mais ou menos o poder de aquisição dos bens materiais, tá? Aqui eu não vou entrar, porque também é mais intenso aqui, que são os medidores de desigualdade, são os instrumentos que nós temos estatísticos, né, para perceber o quanto essa desigualdade está, né, em que nível de desigualdade está aquela cidade, aquela comunidade, tá? Então, aqui a renda que eu estou colocando aqui para vocês. A renda é a soma dos salários, tá? Olha, isso aqui é um exercício muito legal. Eu pensei até, vou ver se eu passo. Mas eu não vou fazer isso, porque vocês já estão aprovados e não vou fazer. O meu interesse é que vocês assistam a aula, que vocês entendam, né? O que significa isso, tá?
Então, aqui você tem a porcentagem de gastos, ó, transporte, alimentação, moradia, poupança e outros gastos. A renda que seus pais têm possibilita a poupança? A poupança seria essa aqui, deixa eu ver aqui, o transporte é o azul aqui, a alimentação é o que pega mais, 42%, moradia 25%, né? Moradia. A poupança seria esse amarelinho, 10% do salário. Se você ganha 1.300 bruto, ou uma renda de 2.000, né? 10% seria R$ 200. Será que dá para poupar por mês R$ 200? Né? E o azulzinho aqui, clarinho, são 13% de outros gastos. Né? Então, dentro de um ciclo vicioso, o trabalhador das classes C, D e E se encontra dentro de um sistema que é normatizado a partir da qualificação e escolarização que define cargos e salários. Um trabalhador que só tem ensino fundamental médio, lembra lá do pedreiro, né, nosso exemplo, se encontrará diante de ofertas de emprego cujos cargos serão compatíveis ao nível de escolarização e cursos de qualificação. O salário médio para esse nível de escolarização é de R$ 1.300 bruto. Neste ano de 2020, este salário é incompatível às necessidades básicas para uma pessoa. Para que possa aumentar esse valor, o trabalhador terá de adquirir maior qualificação. Porém, o salário que ganha e o horário de trabalho não permite que faça isso. Assim, ele permanece estagnado nessa condição de trabalho e vida. E aí, a gente pergunta, né? Eu sou obrigada a trabalhar? Né? O que leva o trabalhador livre a ser coagido a trabalhar? Não é obrigado. É a necessidade, né? A necessidade de se prover, de se manter e aos seus. Essa aula eu espero que seja vista para N pessoas que não são necessariamente meus alunos, tá? Eu vou ver se eu lembro de colocar um questionário que eu passei, né, para fazer o levantamento. Fiz algumas perguntinhas, e as respostas foram assim, a preocupação que os pais têm, né? Então, é exatamente essa, a preocupação de pagar as contas, né? O salário, no final do mês, tem que dar minimamente para que a vida material se mantenha, né? Pagar a luz, pagar a água, pagar o gás do fogão, comprar a comida, né? Pagar o aluguel da casa, se for o caso, né? Então, a gente não está falando aí de lazer, a gente não está falando de materiais de estudo do aluno, não estou falando de roupa, é nada. É o básico do básico, né? Mas aí, eu trago para vocês o Abraham Harold Maslow, ele é um psicólogo americano, e ele listou 5 categorias de necessidades. Ele vai chamar de hierarquia de necessidade de Maslow. Então, quais as necessidades? Eu acho bacana que a ciência, ela teoriza a vida. Então, é só você perceber que tudo que a gente conversa, em geografia, história, matemática, né, nas exatas, mas principalmente nas humanas, a gente está vivendo todo dia. Então, a ciência, ela só amplifica a sua compreensão, tá? Então, ó, necessidade fisiológica, necessidade de segurança, necessidade de afeto, estima e autorrealização. Então, ele colocou no primeiro, lá no alto, né, a autorrealização. Mas ele falou o seguinte: você só consegue passar de uma necessidade para outra quando uma está satisfeita, entendeu? Então, para que você tenha segurança, é preciso que essas necessidades básicas elas estejam em dia, né? Elas tenham sido providas, certo? Aí,
só você vê até você se autorrealizar, quantas necessidades você tem que, né? Você tem que satisfazer. Então, aqui está mais, né, mais bem colocado. Então, essas necessidades elas foram classificadas. Primeiro, as necessidades de respirar, comer, água, sexo, nem sempre, né? Mas enfim, sono, homeostase, não vou lembrar agora, e excreção. E segurança, a segurança do corpo, do emprego, de recursos, a segurança da moralidade, da família, da saúde, da propriedade, de ter onde morar, né? Então, satisfeitas essas necessidades primárias, você tem as secundárias, né? Então, que é a amizade, família, intimidade sexual, estima, né? Autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros e a realização pessoal, né? Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos, etc. Então, segundo Maslow, segurança é a necessidade de nos sentirmos seguros perante algum tipo de perigo, violência, catástrofes naturais, ter proteção, seja, por exemplo, estabilidade na vida, como conseguir preservar o emprego em que alguém se encontra. Esta necessidade também está relacionada com o fato de existirem leis e limites que essa segurança seja alcançada ou não, né? Então, o que eu queria falar aqui é o seguinte, para nós, o que está importando, que eu elegi, né, para esse trabalho aqui, é a segurança, né? Formação para o trabalho, para que você tenha segurança na vida, para que outras necessidades possam ser satisfeitas, tá?